Bom dia, um bom sábado, obrigado pela sua companhia conosco neste sábado de feriado, que você não foi viajar, mas você está aqui. Que bom ter a sua companhia. Eu quero te convidar para que na semana que vem você também esteja aqui, porque teremos em nossa casa uma Santa Ceia. Você não pode perder, a partir das 10h30, você pode chegar até a nossa quadra e fazer ali o lava-pés. Depois, se dirige para cá para participarmos de uma ceia juntos. Eu digo que Santa Ceia é para pecador. Se você se considera como tal, você precisa estar aqui. Semana que vem, dia 10, Santa Ceia aqui na Central de São Paulo. Nós estamos iniciando uma nova série. E para começar esta série, eu preciso mencionar uma história que encontrei essa semana. Em novembro de 1944, o exército brasileiro finalmente entrou na Segunda Guerra Mundial. Havia uma expressão naquele tempo de Getúlio, de que a cobra vai fumar. Essa expressão fazia uma referência ao fato de que o Brasil não entra na guerra. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando finalmente o Brasil entra na guerra, eles enviam 25 mil soldados ao norte da Itália, a região que fica ali entre a Toscana e a Emília-Romanha. Eles foram enviados para essa região para impedir o avanço do exército nazista na Itália. O exército alemão traçou uma linha de costa a costa chamada de linha gótica. Eles traçaram essa linha para que os exércitos aliados não avançassem sobre a Europa. Então, o exército brasileiro se une ao exército americano e agora numa colisão começam a atacar o exército alemão. E infelizmente, o exército brasileiro e americano tiveram algumas baixas. Eles atacaram os nazistas 24 de novembro, 29 de novembro, 12 de dezembro. E em todos estes ataques, eles foram mal sucedidos. Eles decidiram então pensar como fariam, porque o exército alemão era mais bem preparado, mais bem adaptado ao inverno da Europa do que eles. As armas dos nazistas também eram mais potentes. E os nazistas carregavam em seus ombros a façanha de terem dominado os principais territórios da Europa. Eles passaram então, o exército brasileiro e o americano, estudando nas semanas de dezembro, janeiro e fevereiro. Finalmente, no dia 21 de fevereiro, eles atacaram o exército nazista, e não somente atacaram, mas foram vitoriosos, subjugaram os alemães. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha do Monte Castelo. Muitas pessoas não reconhecem essa batalha, mas foi um momento em que o exército inexperiente do Brasil enfrentou o poderoso exército alemão e foi vitorioso. A Batalha de Monte Castelo. Embora a gente talvez não conheça, não se lembre ou não se atentou a este fato, é bem verdade que esta batalha inspirou Renato Russo a escrever a música Monte Castelo. O Renato Russo tinha um tio que participou, que foi um dos combatentes na guerra, na Batalha de Monte Castelo. Ele então escreve uma música em referência ao tio. Mas é interessante e curioso que o título da música faz referência à guerra, mas a música em si, ela faz referência ao amor. Nós estamos iniciando uma nova série, chamada O Brilho da Liberdade. Na semana passada, concluímos Sob o Sol da Liberdade. 6 episódios falando sobre Gálatas. Se você não assistiu, acompanhe nossas redes sociais. Nós estamos iniciando hoje uma série que vai tratar sobre os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito, no singular, é o amor. Por isso que hoje falaremos sobre amor. Eu imaginei que falar sobre amor seria relativamente fácil. Há uma profusão de textos, de ideias, referências, episódios que tratam sobre amor. Pensei, mas pela quantidade de informações, não consegui chegar a uma conclusão de quais ideias traria para vocês hoje. Falar sobre amor. O que falar sobre amor? Eu conversava com a minha esposa e falei para ela assim, amor, seguinte, dizem que falar é fácil, difícil é fazer. Mas eu aprendi essa semana que sobre amor é mais fácil fazer amor do que falar sobre ele. Mas infelizmente ela não... Cadê ela? Está aqui.
É mais fácil fazer amor, mais gostoso fazer amor do que falar sobre amor. Relativamente difícil, porque nós não somos seres amáveis, nós não somos pessoas amorosas. Mas preciso trazer 3 ideias. 3 ideias. Sempre que eu falo, eu gosto de trazer 3 ideias. E eu quero trazer a vocês aquilo que aprendi essa semana sobre amor. Eu começo com João, capítulo 1, verso 14. Eu tomei o cuidado de selecionar apenas textos de João, discípulo amado, fazendo justiça ao nosso tema. João, capítulo 1, verso 14. É um texto conhecido, você pode talvez mencioná-lo de cor, mas diz assim: e o verbo, 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A primeira ideia que eu quero destacar sobre amor é a seguinte: o amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. Quando a gente pensa na música Monte Castelo, a genialidade do Renato ao compor esta música é colocar as ideias de Paulo e de Luís Vaz de Camões. Se você não conhece a música, quando o Renato compõe esta música, ele começa com uma citação direta do apóstolo Paulo, que nós conhecemos, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, sem amor ou nada seria. Você conhece esse texto. Ele começa assim. Mas ele coloca também nesta letra, para compor a letra, ele coloca um soneto de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, e por aí vai. Então, a genialidade de Renato Russo foi colocar Paulo e Camões. O sagrado de 1 Coríntios e o secular de Luís Vaz de Camões. O 11º soneto. É interessante esta ideia, porque o texto que nós acabamos de ler também faz referência a isso. O verbo sagrado habitou entre nós, secular. No âmbito sagrado, no âmbito secular. Mas essa ideia, para algumas pessoas, é uma ideia difícil de ser entendida, porque, como cristãos, nós amamos o que é sagrado, gostamos, apreciamos o que é sagrado, mas, de uma certa forma, a gente repele o que é secular. O secular, geralmente, é entendido, é reportado como algo ruim. Sagrado é bom, está de acordo com a vontade de Deus, mas o secular é ruim. Vamos tentar definir um pouco essa ideia desses termos. O que é sagrado? Sagrado é alguma coisa, é um adjetivo, é uma qualidade, é algo que qualifica pessoa, coisa, objeto como sacro. Sagrado é algo que foi consagrado a Deus, é a ideia de separação. Tudo aqui é ordinário, Deus então separa o extraordinário. Sagrado é o aspecto divino no aspecto humano. Isso é sagrado, nós entendemos, compreendemos isso. O que é secular? Secular também é um adjetivo. Secular vem de século, era, tempo, ou seja, secular é aquilo que pertence à nossa era, ao nosso tempo. Secular, sagrado. Há uma confusão que o cristianismo faz, e que não é de hoje, que é confundir secular e profano. Secular não é sinônimo de profano, ok? Mas o que é profano? Profano é aquilo que é contrário a Deus, é aquilo que ofende a Deus. Secular é aquilo que é comum, é neutro, pertence ao nosso tempo. E sagrado é aquilo que era comum, mas tornou-se santo porque foi separado, consagrado a Deus. Essa é a relação então de secular, sagrado, profano. Para ficar mais claro, para ilustrar, celular, todos nós temos. O celular é um instrumento secular, pertence à nossa época, pertence ao nosso tempo. Nós fazemos o que com o celular? Falamos, enviamos mensagens, tiramos fotos. Isso é ruim? Não, isso é comum, é neutro, é secular, ok? Perfeito, não é ruim, só é apenas secular, só é comum, não é profano. Profano, se eu disseminasse o ódio através do celular, se eu acessasse conteúdos impróprios com o celular, então o celular estaria sendo usado de uma forma profana. Mas se, por exemplo, eu começo a pregar o evangelho a partir do celular,
se eu dedico um tempo para responder outras pessoas no celular, se eu, enfim, amo as pessoas pelo celular, eu estou usando o celular com um propósito sagrado. Assim, o celular é apenas um objeto, é neutro, pertence à nossa época. A depender de como eu uso, eu dou a ele uma função sagrada, uma finalidade profana. Quando eu não entendo essa relação, eu perco a capacidade de ser uma pessoa amorosa. Como assim? Há duas razões para isso. Primeira razão, quando eu não entendo, eu não sou amoroso. Por quê? Porque a gente tem a tendência de demonizar coisas ou pessoas. Por exemplo, isso aqui sempre foi usado no secular. Agora a gente está usando na igreja. Pronto, o mundo está entrando na igreja. Já ouviram isso? A gente não consegue entender a relação entre secular e sagrado e a gente demoniza coisas ou pessoas. Mas Jesus, ao longo do seu ministério, transformou coisas seculares em sagradas. Te dou alguns exemplos. O pão e o vinho, secular. O pão era muito comum no tempo de Jesus, também hoje. O vinho também, uma sociedade agrícola, agrária. Então Jesus pega dois itens de forma lúdica e transforma isso em seu corpo. Ele identifica agora como símbolos o pão e o vinho como o corpo e o sangue. Coisas comuns em sagradas. Jesus pegou a cruz também, madeira tosca, um instrumento comum naquele tempo, naquele século. Os romanos usavam a cruz para a crucifixão, era comum, sentença de morte pela crucifixão. Jesus então transforma um instrumento tosco, comum, secular, em algo sagrado para nós hoje como cristãos. Mas Jesus também transformou pessoas que habitavam num contexto secular e colocou-as em um contexto sagrado. Por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, tirou Mateus da coletoria e colocou Mateus como um discípulo. O endemoniado, Jesus vai até Gadara e ele encontra um endemoniado, cura este endemoniado e diz, olha, eu não vou ficar aqui para pregar o evangelho para eles, você vai ficar. E Jesus então sacraliza um endemoniado e torna ele um missionário. Paulo, de perseguidor passa a ser apóstolo. Em todos esses casos, Jesus estava santificando o cotidiano. Jesus estava injetando no secular, estava injetando o sagrado no secular. E Jesus não demonizava as coisas ou as pessoas. Vejam o que é dito em 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Qual ministério? Aquele em que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Veja, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Eu sei que como cristãos, a vida inteira, a gente ouviu a seguinte ideia, a igreja não deve amar o mundo. Mas com isso, a gente acabou jogando água fora com o bebê dentro. Porque com isso, também deixamos de amar as pessoas. Tudo bem, a Bíblia diz, não amem o mundo. Mas a Bíblia também diz que é preciso amar as pessoas. E não levar em conta os pecados delas. Ainda que para você algo seja pecado, ainda que para você seja algo sensível, não se deve levar em conta a forma como a pessoa vive, a forma como ela pensa, o que ela age. Porque a função do cristão é reconciliar o mundo com Cristo. É reconciliar o mundo com Deus. Jesus santificava o cotidiano. E aquilo que é secular pode vir a tornar-se sagrado. E Jesus tinha essa compreensão. Tanto é que as coisas em si são neutras. Jesus nunca fez essa divisão entre secular e sagrado. Essa divisão, ela não é bem recente, mas ela vem desde os tempos da filosofia grega. Separar as coisas, dicotomizar as coisas. E Jesus considera que a coisa mais sagrada que há é o ser humano. Se existe algo que é sagrado,
é a dignidade humana, é a persona, é a pessoa, é o ser humano. E a igreja, embora seja exortada a não amar o mundo, ela também é exortada a reconciliar o mundo com Deus, não levando em conta os pecados, não levando nada em conta que destoa da sua compreensão da vida. Quando Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul, ele nomeou o arcebispo Desmond Tutu para ser o presidente da Comissão de Verdade e Reconciliação. Eles entenderam que para enfrentar as consequências do apartheid, eles precisavam ministrar perdão àquelas pessoas. E nessa comissão, eles colocavam frente a frente pessoas que sofreram com o apartheid, pessoas que promoveram o apartheid. O Desmond Tutu trouxe um conceito sagrado para os sul-africanos, um conceito chamado de Ubuntu, o conceito de humanidade compartilhada. Eu sou o que sou, porque outro ser humano me ajudou a tornar-me assim. Nós somos o que somos, porque outro ser humano caminhou conosco, nos ensinou, pegou na nossa mão e caminhou junto com a gente. Ubuntu, essa é a ideia. Então ele trouxe isso para a Comissão de Verdade e Reconciliação. Um conceito sagrado foi transformado em uma política pública. Jesus tinha essa habilidade, não demonizar as coisas, porque as coisas são neutras, mas simplesmente trazer isso para uma finalidade santa. Ele falava sobre os pássaros, ele falava sobre os lírios, ele trazia mensagens do cotidiano para, através delas, chegar ao coração, chegar de forma sagrada ao coração daquelas pessoas. Numa dessas ocasiões, uma senhora que havia tido seu filho morto por um soldado, foi colocada frente a frente com ele. Ela disse para ele: eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, eu reconheço que você matou o meu filho. Segundo, eu perdoo você. E terceiro, eu quero que você passe a morar comigo agora. Já que eu não tenho mais filho, eu quero que você seja o meu filho. Uma política pública transformada em algo sagrado. O sagrado transformado em uma política pública. Segunda razão, compartimentalizar a vida entre sagrado e secular. Quando a gente não entende a diferença entre sagrado e secular, primeiro, a gente demoniza coisas ou pessoas. Segunda coisa, a gente compartimentaliza a vida entre sagrado e secular. Isso aqui eu faço na igreja, isso é sagrado. Isso aqui eu faço fora da igreja, isso aqui é secular. No entanto, 1 Coríntios 10, 31 vai dizer que tudo que você fizer na vida, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. E eu te pergunto, uma reunião de negócios é sagrado ou secular? Uma reunião de negócios é sagrado ou secular? Se o cristão estiver nesta reunião, conduzindo esta reunião, ela é sagrada. Passeio com os filhos, é sagrado ou secular? Se você está conduzindo seus filhos, ensinando seus filhos, passando tempo com eles, é sagrado ou secular? Sagrado. Sexo com o cônjuge, sagrado ou secular? Sagrado ou secular? Vocês demoram um pouco mais de tempo para responder quando trata disso, né? Na faculdade, primeiro ano, você sabe como que primeiro ano de teologia é. Teologando tem umas ideias às vezes meio... Enfim, tínhamos um professor, não vou dizer o nome, e ele estava escrevendo na lousa. E perguntaram para ele: professor, é pecado fazer sexo no sábado? Ele virou e disse: eu faço. E continuou escrevendo. Sagrado ou secular? O secular pode se tornar sagrado, porque o cristão, onde ele está e o que ele faz, se estiver sendo movido por amor a Deus, torna-se sagrado. Tudo que você fizer, comer ou beber, fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós não precisamos compartimentalizar o nosso coração. A gente faz isso, né? A gente até aprende a fazer isso em algumas apostilas que vão por aí. Separe aqui, ó, a maior parte para Deus, 51% é de Deus.
25% para a esposa, 15% para os filhos, 5% para o trabalho, 4% para as demais coisas. A gente compartimentaliza o nosso coração, mas nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque a gente pode amar a Deus 100% e manifestar 100% desse amor a Deus amando a esposa. A gente pode manifestar 100% desse amor a Deus cuidando, ministrando o coração dos filhos. A gente pode manifestar 100% do amor a Deus trabalhando de forma honesta, de forma justa. Na minha profissão, quando a gente chega à ordenação, dizem que agora nós vamos ter a ordenação ao sagrado ministério. E está certo. Mas e na sua? Quando você fez a sua residência, e você formou-se, terminou, você foi formado, você terminou a sagrada profissão da medicina. Mesma coisa do direito, mesma coisa a administração, farmácia, psicologia. Aquilo que você faz, aquilo que você como cristão faz, é sagrado, porque você faz em amor a Deus. Como é que eu posso servir a Deus sendo um sapateiro? Faça um bom sapato e venda o sapato a um preço justo. É isso. A gente pode manifestar o nosso amor a Deus através de uma oração, mas também através de lavar a louça. Porque lavar a louça é tão sagrado quanto fazer uma oração. Porque tudo que nós fizermos é para a honra e glória de Deus. E Deus aceita que eu expresse o meu amor por Ele nas coisas comuns da vida. O amor rompe com as fronteiras entre o sagrado e o secular. Porque embora possam existir mínimas fronteiras, o cristão, assim como Jesus, pode tornar aquilo que é comum em sagrado. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia está em João, capítulo 17, verso 20. João, capítulo 17, verso 20. 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu mencionei há pouco que Renato Russo colocou então o sagrado de Paulo e o secular de Camões. Primeira ideia, o amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o secular. A segunda ideia é, o amor convive com visões opostas. Se você já leu a música, você vai perceber que as visões de amor que Paulo e Camões têm são diferentes. Aliás, são opostas. Paulo vai dizer que o amor é benigno, que o amor é paciente, que o amor não se ufana, que o amor não arde em ciúmes. Já o Camões vai dizer de forma contrária, não, o amor é uma ferida que dói e não se sente. O amor é uma dor que desatina sem doer. O amor é um contentamento descontente. O amor é fogo que arde sem se ver. Ideias completamente contrárias, mas embora estas ideias sejam contraditórias, as ideias de Paulo e de Camões convivem na mesma música, porque o amor convive com visões opostas. E foi isso que Jesus disse aqui. Quando Jesus escolhe orar, a oração talvez mais importante, aquela oração do Getsemane, a oração em que ele precisa pedir o máximo de proteção, de coragem, de sabedoria para os discípulos, ele não fala nada disso. Jesus escolhe orar pela unidade dos discípulos. Ah, legal, eles vão ter capacitação, vão ter o Santo Espírito, vão ter coragem, mas não, eu vou orar por unidade. E o sonho da oração de Jesus era esse: unidade entre os discípulos, convivência entre o contraditório, convivência com pessoas que pensam completamente diferente da gente. Jesus era essa pessoa que transitava e convivia com pessoas diferentes, de mundos diferentes. Por exemplo, Lucas capítulo 7, eu adoro essa passagem. Lucas capítulo 7 registra que Jesus estava com a prostituta, âmbito secular, e estava com o fariseu, âmbito sagrado, religioso. E Jesus conseguia conviver com essas duas pessoas, sem julgar e amando cada uma delas.
Mas além de conviver e transitar nestes dois mundos, Jesus também promovia que houvesse convivência entre pessoas de lados opostos, controversos. Por exemplo, Mateus, um publicano, foi unido ao corpo de discípulos, onde estava Simão, o Zelote, dois inimigos mortais. Então Jesus transitava, convivia e promovia essa convivência. Sabe por quê? Porque a premissa básica do amor é a unidade. E a premissa básica da unidade é a convivência com pessoas que pensam, que vivem diferente de nós. E esse é o nosso desafio. Permanecermos unidos, apesar das nossas diferenças. Permanecermos unidos, quando o mais fácil é deixar. Veja, um parêntese aqui. Eu não estou tratando aqui sobre relacionamentos abusivos e manipuladores. Deus não nos chama a suportar isso, a suportar essa violência emocional, violência verbal. O ponto aqui são as pessoas que nós nos relacionamos, no trabalho, na igreja, na faculdade, no nosso círculo de amizade. Porque eu creio que Deus, em sua providência, nos coloca ao lado de pessoas para conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Sim, você pode ter alcançado muita maturidade emocional. E você pensa assim, a partir de agora eu não mais me relaciono com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Eu vou me afastar dessas pessoas. Não quero isso para mim. Ok, você tem toda a liberdade para fazer isso. Mas eu digo para você, que são essas pessoas que mais ensinam sobre nós. São elas que reacendem os nossos traumas. São elas que reacendem também o nosso sentimento e a nossa maneira de lidar com algumas questões. E Deus, em sua misericórdia, permite que nos relacionemos com esse tipo de pessoa. É claro que Ele respeita os nossos limites, cada um de nós tem o seu. E Deus vai respeitar o seu limite. Mas há uma máxima que diz que o meu inimigo é o meu professor. Porque a partir dele, eu posso aprender muito a meu respeito. Dois grandes líderes cristãos, George Whitefield e Charles Wesley, foram muito amigos durante bastante tempo. No entanto, eles começaram a desenvolver a sua teologia e começaram a perceber que ela era contrária uma à outra. E começaram gradualmente a se afastar um do outro. Um dia, o Charles escreveu para o George dizendo assim: nós nos amávamos mais quando sabíamos menos. Nos amávamos mais quando sabíamos menos. E a gente tem a tendência de agir assim. A gente começa a aprender, desenvolver e começa a se libertar de algumas amarras, de algumas compreensões, de algumas ideias. E a gente às vezes passa a olhar para algumas pessoas, para os nossos pais, para a nossa igreja. Você está muito longe do que eu entendi. Não vou mais me relacionar com você porque você já está num grau muito abaixo. Você não entendeu ainda o Evangelho, você não entendeu a relação lei e pecado, você não entendeu, então vou me afastar de você. Nos amávamos mais quando sabíamos menos. O amor não é um convite para a ignorância. O amor é abrir mão de visões particulares em prol da unidade. Em prol da unidade. Eu sei que nenhum de nós foi chamado para sermos profetas. E eu sei que nenhum de nós também deveria se apegar com muita veemência às suas opiniões, porque pode ser que elas estejam erradas. Eu ouvi uma vez, gravei e reproduzo: o segredo da loucura é a certeza. Pessoas que têm certeza de tudo, pessoas que não abrem a possibilidade de estar erradas, pessoas que não abrem a possibilidade de ter alguém pensando diferente de você, pessoas que não abrem a possibilidade de talvez ter aprendido errado. A gente precisa conviver com o contraditório, a gente precisa aprender a viver
esses relacionamentos, porque são eles que realmente trazem muito sentido para nós e falam muito a nosso respeito. Jesus sabia que esses discípulos eram complicados, e eles passaram 10 dias pedindo desculpas um para o outro, confessando seus pecados um para o outro, antes que o Espírito descesse. É isso que realmente importa. Abrir mão das nossas opiniões, de colocá-las sobre a mesa, de fazer questão de dizer, para que você possa saber que eu penso assim, que eu sou contrário a você. É abrir mão disso, em prol de algo mais importante, que é a unidade. Jesus só pediu isso, unidade. Não derrubem com as nossas ideias o que Jesus levantou com sangue na cruz. A unidade é a premissa básica do amor. E a premissa básica da unidade é conviver com o contraditório, é conviver com quem pensa diferente. Seja na igreja, principalmente lá fora, conviver com essas pessoas que pensam diferente de nós. Essa é a segunda ideia. O amor convive com visões opostas. Terceira e última, 1 João, capítulo 3, verso 11. 1 João, capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A música Monte Castelo uniu o sagrado e o secular. A música Monte Castelo uniu visões opostas sobre o amor. A música Monte Castelo concorda em uma coisa: o amor é o que realmente importa. Paulo escreve: ainda que eu faça, ainda que eu pregue, ainda que eu sirva, se não tiver amor, nada tem sentido. Ou seja, o amor é mais importante que tudo isso. O Camões, nas suas palavras aparentemente confusas, ele vai dizer que o amor é mais forte até mesmo que o instinto de autopreservação. O Renato vai dizer a mesma coisa, em outras palavras: é só o amor que conhece o que é verdade. E João, da mesma forma, com outras palavras, vai dizer: tudo que eu tenho dito desde o princípio é isso: amem uns aos outros, porque o amor é o que realmente importa. Quando João usa a palavra amor, ele escolhe a palavra ágape, a palavra mais forte para traduzir o que é o amor no sentido divino. Amor abnegado, amor centrado no outro, amor movido por princípios que considera o outro acima de tudo. Ágape. A mesma palavra que Paulo vai usar para falar sobre o fruto. O fruto do Espírito é ágape, amor. Mas o mesmo apóstolo Paulo vai usar essa mesma palavra em outras 4 ocasiões, num total de 5. E em todas as vezes que Paulo usa esta palavra, ele quer dizer a mesma coisa. Capítulo 5, verso 6, ele vai dizer: nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor diante de Deus, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, no meu relacionamento com Deus, o que importa não é se eu obedeço ou desobedeço, é o amor. É o quanto eu amo e o quanto isso me move. Gálatas 5, verso 13: sirvam uns aos outros em amor. Em outras palavras, no meu relacionamento com o próximo, o que realmente importa é o amor. 5, verso 14, o cumprimento da lei é o amor. No meu relacionamento com a lei, o que realmente importa é o amor. 2, verso 20, eu prego
eu vou às igrejas, eu ensino, eu faço tudo isso, porque Deus me amou. O que realmente importa para mim é o amor. E Gálatas 5, verso 22, o amor no topo da lista dos gomos do Espírito, porque o que realmente importa é o amor. Mateus 25, 31, na última parábola para o preparo, a vinda de Jesus, essa parábola Jesus divide as ovelhas dos bodes, e o fator determinante para o destino de todos é o amor. E Paulo vai complementar em 1 Coríntios 13 ao dizer, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas destes três, o maior é o amor. No céu, não será preciso fé, não será preciso esperança. No céu, haverá uma coisa que permanece para sempre, o amor. Porque o amor é o que realmente importa. No relacionamento com Deus, com os outros, com a lei, na minha santificação, o amor é o que realmente importa. E todos eles, Paulo, Camões, Renato e João, concordam com isso. Eu coloquei vocês na Segunda Guerra, no começo. Eu vou tirá-los com a história da Vilma e Kurt, um casal judeu, moravam na Tchecoslováquia, com seus 2 filhos, John e Misa. O John, 16 anos, Misa, 12, 2 meninos. Eles foram deportados na Segunda Guerra, mais precisamente em dezembro de 43, foram deportados para Auschwitz, na Polônia. E ali foi permitido a eles viverem num campo, na verdade era uma seção, eles viviam no campo de concentração, mas havia uma seção chamada de campo familiar tcheco. Viviam com as suas famílias por um certo período de tempo. 7 meses depois, em julho de 44, o partido nazista resolveu desmantelar este campo. E agora deveriam selecionar quem iria para a câmara de gás e quem iria fazer algum tipo de trabalho, forçado ou não. Eles escolheram Kurt e o filho Misa para trabalhos. Kurt era médico, ele foi com o seu filho. Ficou Vilma e o John. O John tinha uma deficiência física. O partido nazista olhou para ele, você vai para a câmara de gás. A Vilma, incapaz de ver o seu filho caminhar sozinho para a câmara de gás, disse, por favor, selecionem a mim também. Ela foi selecionada e caminhou com seu filho. Enquanto eles esperavam os caminhões chegarem, a Vilma encontrou um papel e uma caneta e escreveu uma carta ao seu marido Kurt. Ela disse assim, Kurt, meu único e querido, no isolamento estamos esperando pela escuridão. Consideramos a possibilidade de nos escondermos, mas decidimos não fazê-lo, pois achávamos que seria inútil. Os famosos caminhões já estão aqui, e estamos esperando que comece o embarque. Estou completamente calma. Você, meu único e querido, não se culpe pelo que aconteceu. Era o nosso destino. Fizemos o que podíamos. Fique saudável e lembre-se das minhas palavras. O tempo vai curar, se não completamente, pelo menos parcialmente. Cuide bem do garotinho dourado e não o estrague muito com o seu amor. Ambos, você e ele, continuem firmes. Estarei pensando em você e em Misa. Tenha uma vida fabulosa. Devemos em breve embarcar nos caminhões para a eternidade. Vilma. A Vilma entregou essa carta para um soldado nazista, que surpreendentemente entregou ao Dr. Kurt. Ele a leu, mas guardou consigo. Nunca mostrou ao seu filho Misa. Eles sobreviveram ao Holocausto, emigraram para os Estados Unidos em 51. Kurt morreu em 67. E algum tempo depois, o seu filho achou a carta nos pertences do seu pai. Ele demorou um tempo para lê-la, mas quando finalmente conseguiu ler, ele resolveu enviar esta carta ao Memorial do Holocausto, em Washington. E ele acrescentou as seguintes palavras: a minha mãe
não estava com ódio dos nazistas. A minha mãe estava preocupada em dar todo o amor ao meu pai naquelas palavras, porque para ela era o amor que realmente importava. Todos nós chegaremos em algum momento ao final das nossas vidas. Que o nosso epitáfio esteja escrito: para essa vida, o amor foi o que mais importou. Porque no final das contas, é o amor que realmente importa. É Ele quem traz sentido, é Ele quem traz significado. A gente vai brigar por muita coisa, a gente vai lutar por muitas coisas. A gente vai ouvir que o exército brasileiro ganhou uma batalha e vai torcer por isso, e vai se orgulhar disso. Mas no final das contas, não é o ódio pelos nazistas, não é o ódio por este ou por aquele grupo. No final das contas, o que vai realmente importar é o amor, que caracterizou e que deve caracterizar as nossas vidas. O amor, ele rompe fronteiras entre sagrado e secular. Ele está preocupado em sacralizar, enfim, como que é? Sacralizar o comum. O amor convive com visões opostas, ele convive com o contraditório, ele não se cerca apenas de pessoas que pensam como ele se cerca de todo tipo de gente, porque ele enxerga que há algo de sagrado em todo ser humano. O amor é o que realmente importa em todos os aspectos de relacionamentos nas nossas vidas, com Deus, com o outro, com a igreja, com a lei, com a santificação, com a justificação, com tudo, porque tudo vai se resumir em uma palavra: ágape, amor. Que Deus te abençoe e que isso seja uma característica constante na minha e na sua vida.